Olá a todos e a todos, todas amigas e amigos que nos acompanham em nosso canal de previdenciário, especialmente aqueles que acompanham nossas atualizações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as principais mudanças da reforma da Previdência Social. Ora, após 2 anos de vigência da reforma da Previdência Social na legislação brasileira, quais foram e quais são suas mudanças? A reforma da Previdência, ela veio para modificar as normas previdenciárias brasileiras através de impactos significativos nos requisitos de concessão de benefícios, além do impacto na situação econômica de nosso país. Nos últimos 30 anos, 6 reformas foram aprovadas em forma de emenda constitucional em nosso ordenamento jurídico. A emenda constitucional 3, emenda constitucional 20, emenda constitucional 41, de 20, de 98, 41 de 2003, 47 de 2005, a emenda constitucional 70 de 2012 e a 88 de 2015. Na maioria delas, houve mudanças nos requisitos da Previdência dos servidores públicos e no regime próprio da Previdência Social, o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social. Além do fato de que algumas regras previdenciárias foram e podem ser modificadas por lei ordinária ou até por decreto. A exemplo disso, nós citamos os mais importantes, tais como a Lei 9.876 de 99, o Decreto 3.048 de 99, a Lei 13.175 de 2015 e o Decreto 10.410 de 2020, os quais foram muito significativos para a iniciativa privada apenas. Tais reformas, que estão em constantes mudanças, se devem às questões sociais e financeiras de nosso país. Ou seja, tais mudanças ocorrem devido ao balanceamento e o caixa disponível nas contas das contribuições previdenciárias, envolvendo aí a realidade social brasileira. Devido a tais mudanças no cenário econômico das contribuições previdenciárias, foi criada a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019 pelo Poder Executivo no dia 20 de 2 de 2019, que após sua aprovação em 2 turnos na Câmara dos Deputados, a PEC seguiu para a votação no Senado Federal, rito este imprescindível para a aprovação da proposta. No entanto, após várias discussões e várias emendas, o projeto foi aprovado com ressalvas e emendas, tal como o aumento progressivo da pontuação na regra de transição da aposentadoria especial, a impossibilidade total de aposentadoria especial para os trabalhadores que exercem atividades perigosas, o aumento progressivo do tempo de contribuição mínimo na regra de transição da aposentadoria especial. Tais emendas, elas foram adotadas com o argumento do déficit econômico existente na Previdência Social brasileira, principalmente para o regime geral da Previdência Social, de forma que a partir do dia 13 de 11 de 2019, com a emenda constitucional 103 de 2019, fruto da PEC 6 de 2019,
entrou em vigor esta emenda, modificando muitas regras de concessão e de cálculo de benefícios, deixando muitos e alguns segurados apreensivos. O importante para os segurados é ficar atentos às frequentes mudanças que estaremos sempre aqui atualizando em nosso canal, bem como dicas de como escapar de novas normas, além de informar quando e qual a melhor maneira de se requerer a aposentadoria. Dos pontos importantes no processo de reforma da Previdência, a primeira é o da idade mínima para quase todas as aposentadorias, posto que com a reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição, praticamente em todas as modalidades de aposentadoria, tem uma idade mínima a ser cumprida para se conseguir ter o benefício concedido. E que, na regra de transição ou definitiva, há a necessidade de cumprimento ou de uma idade ou até pontuação mínima. Antes da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição, incluindo aí as pessoas com deficiência, esta aposentadoria por pontos e a aposentadoria especial não requeriam qualquer tipo de idade mínima. Após a reforma, as únicas aposentadorias que não precisam de idade mínima ou pontuação mínima são a regra de transição do pedágio de 50%, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a regra de transição por aposentadoria por pontos, regra de transição dos professores. Importante se faz ressaltar que a reforma da Previdência resolveu juntar todas as aposentadorias, aquelas comuns, em uma só, para os segurados que se filiarem ao INSS a partir do dia 13 de 11 de 2019. Ou seja, a chamada aposentadoria programada, que também requer uma idade mínima. Tal atitude do governo se deu de que o governo não quer que os segurados tenham a chance de se aposentar cedo com um valor considerável de benefício. Caso contrário, o déficit da Previdência ficaria ou ficará menor cada vez mais. Antes da reforma, existia a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o segurado se aposentava quando cumpria 35 ou 30 anos de recolhimento. Também a aposentadoria especial sem idade mínima, onde um trabalhador podia se aposentar por volta de até 45 anos de idade. De forma que, em garantindo a Previdência um requisito básico para a aposentadoria, vai refletir em um potencial contributivo que os segurados farão à Previdência Social. Quanto mais tempo de recolhimento, mais dinheiro entra na conta da Previdência. O segundo ponto é o novo cálculo de benefícios, em especial os das aposentadorias, primeiramente pela modificação no período base de cálculo, que antes da reforma era feita uma média dos salários de contribuição para então ser aplicado algum tipo de redutor ou alíquota em cima desta média, para então chegar a um valor da aposentadoria, além de serem considerados os 80% dos maiores salários de contribuição do segurado a partir de julho de 94. Esse era o PBC, o período básico de cálculo.
Com a reforma, o PBC, o período básico de cálculo, foi modificado a partir dos benefícios concedidos após a vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, exceto os casos do direito adquirido, aqueles casos em que já existe o direito adquirido. Então, o período base de cálculo leva em conta todos os 100%, os salários de contribuição do segurado desde julho de 94, ou seja, até os menores recolhimentos do trabalhador são levados em conta para chegarmos a um salário de benefício. Além de ser aplicado um redutor para a maioria das regras de transição e também para a regra definitiva de aposentadoria, aquela aposentadoria programada. E ele vai depender do tempo de contribuição do segurado. Calcula-se a média aritmética de todos os salários de contribuição do segurado desde julho de 94, que é o período básico de contribuição, o PBC, corrigida monetariamente, havendo a correção monetária desta média, o segurado recebe 60%, mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos de contribuição, se homem, ou mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos de contribuição, se mulher. No entanto, existe algumas aposentadorias em que não é aplicado este redutor. É a regra de transição do pedágio de 50%, a regra de transição do pedágio de 100%, a aposentadoria da pessoa com deficiência, por idade ou tempo de contribuição, e a aposentadoria rural. Todas as outras existe essa alíquota. O que se percebe é que, na prática, os segurados estão tentando aumentar o tempo de contribuição, bem como o valor de seus recolhimentos, de modo que não vai haver tanto prejuízo na hora que for calcular ou for calculado o benefício. Quanto à aposentadoria integral, após a reforma, que é aquela possibilidade da integralidade do benefício em 100%, é necessário fazer a média de todos os seus recolhimentos desde julho de 94, sendo que essa média é corrigida monetariamente e o valor do resultado é o valor do seu salário-benefício. No que diz respeito à pensão por morte, antes da reforma o valor da pensão era 100% do valor que o falecido recebia de aposentadoria, ou no caso não fosse aposentado, 100% do valor ele teria direito caso fosse aposentado por invalidez. A nova regra de cálculo de pensão por morte funciona da seguinte forma: você paga o valor que o falecido recebia de aposentadoria, ou que ele teria direito caso fosse aposentado por invalidez, e deste valor a pensão será paga a alíquota de 50% mais 10%, de 50% mais 10%, para cada dependente existente para o benefício. De todo o conteúdo, informamos os principais pontos importantes da reforma previdenciária, tais como a idade mínima, a forma de calcular os benefícios, e o que esperamos é que os legisladores conheçam melhor as dificuldades enfrentadas pelos aposentados, em especial com a própria reforma, para que realizem reformas de mudanças e melhoria para todos os aposentados, que seja feita através do Congresso Nacional, do Poder Executivo e até do Judiciário, para que em conjunto façam valer uma proteção social melhor para os segurados da Previdência Social. Vamos ficar por aqui, para não demandar muito tempo e nem desgastar a pessoa. Esperamos ter contribuído com vocês
e prometemos nos manifestar quando houver qualquer mudança ou alteração no sistema previdenciário brasileiro. Forte abraço a todos e esperamos contar com todos vocês em uma outra oportunidade. Pedimos a todos que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, fazendo comentários para que possamos melhorar o conteúdo das nossas explanações. Obrigado, forte abraço e até lá.